Esta chamada está sendo gravada. Olá, meu nobre aluno, tudo bem? Então, espero que sim. Nós iremos iniciar agora mais uma live, né? Mais uma aula de teologia com o professor Germano. E na primeira parte da aula, nós iniciamos falando a respeito, fazendo um pequeno resumo do que nós falamos. Na primeira parte, nós falamos a respeito da cristologia funcional, da cristologia ontológica e da cristologia prática. Cristologia funcional, aquela cristologia mais do novo convertido, né? Que quando você chega na igreja, você vai aprender a respeito da função de Cristo, Cristo meu Salvador, meu Libertador, meu Senhor. Quando você está um pouquinho mais maduro na fé, você vai passar a estudar, né? Pelo menos algumas pessoas estudam teologia. Então, vamos começar a aprender a respeito da ontologia, ou seja, o estudo a respeito do ser Cristo. Né? Nós vamos aprender lá os concílios, se Cristo, de fato, tinha a mesma natureza de Pai ou não. Tudo isso daí, o que é? É a cristologia ontológica, certo? E a cristologia prática é a cristologia que Paulo trabalhava, né? O Júlio Zabatiero está trazendo esse conceito para nós de teologia prática. Que Paulo, nós vamos ver lá na frente, quase no finalzinho das aulas, que Paulo ele fazia a junção da cristologia funcional com a cristologia ontológica. Então, ele conseguia unir as duas e gerava aqui uma cristologia prática, certo? Então, na aula de hoje também, nós vimos a forma de salvação para os judeus. Qual era a forma de salvação para os judeus? A forma de salvação se dava por meio da obediência da lei, né? E era uma salvação apocalíptica, ou seja, que a qualquer momento o Messias iria vir e iria libertar o povo da escravidão do Império Romano. O que vai acontecer também? Nós vimos também com relação aos gregos e os romanos, que o processo de salvação deles se dava de 3 formas. A primeira forma era a libertação da alma, do corpo. A segunda forma era a pessoa ter acesso ao poder mágico e conseguir manipular ou controlar o destino. E a terceira forma era justamente as religiões de mistério, e somente as pessoas que estavam lá dentro conseguiam ter acesso a esse tipo de salvação. Certo? Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse capítulo de número 3. Irei desligar aqui minha câmera para ficar mais fácil a visualização dos slides para vocês. Então, vamos lá. Hoje nós iremos falar do tópico 2, né, ainda do capítulo 3, a supremacia de Cristo sobre a lei e o cosmo. Está lá em 1 Coríntios, ele vai trabalhar do capítulo 1, do versículo 15, até o versículo de número 17. Perceba que Paulo, ele já vai começar, na verdade, Júlio Zabatiero já vai começar a apresentar que Jesus Cristo, ele vai ser revelado, que Deus vai ser revelado em Jesus Cristo. Como que vai ser esse tipo de revelação? Vai se dar por 2 características ou por alguns atributos de Cristo, né? Ele vai apresentar a imagem de Deus invisível. Depois, se você quiser pegar lá 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, é importante você depois pegar sua Bíblia e verificar justamente essa questão da imagem de Deus, certo? Porque Jesus Cristo, ele vai trazer Jesus Cristo como uma imagem de Deus invisível. Ele também vai trazer, o Júlio Zabatiero vai trazer Cristo como primogênito de toda a criação. Então, vai ser esses 2 aspectos, 2 características que vão ser atribuídas a Cristo. A imagem de Deus invisível e o primogênito de toda a criação.
Uma observação importante que o Júlio Zabatier ele coloca no livro dele, que eu acho importante nós comentarmos aqui, ele fala o seguinte, que ambas acima destacam a ação reveladora de Cristo. Podemos encontrar a face de Deus e a face do mundo tão familiar a cada um de nós. Então, dessas duas formas, a imagem de Deus invisível, a primogenitude de Cristo, ela vai ser enfatizada, segundo Júlio Zabatiero, por Paulo, na carta de Colossenses. Então, vamos ver isso de forma mais detalhada a partir dos slides seguinte. Então, vamos lá. Primeiramente, ele vai apresentar aí que, na época de Cristo, era comum distinguir entre o mundo visível e o mundo invisível. Isso aqui eu já falei para vocês o que é o mundo visível. O mundo invisível, o mundo visível, aquilo que eu posso ver, é o mundo material, criado pelo Deus chamado Demiurgo, né? Tudo que nós podemos ver é o mundo visível, o mundo que foi criado por Demiurgo. E o mundo invisível é o mundo espiritual, que é o mundo perfeito, é o mundo onde Deus vive, né? Então, existia essa distinção de mundo na época do apóstolo Paulo, né, na época de Jesus. Então, já existia essa distinção, tendo em vista que, naquela época, já se falava nas filosofias, né? Então, filosofia do gnosticismo. Então, nós vamos ver melhor esses conceitos mais lá na frente. Então, para o platonismo, né, o mundo visível é o mundo acessível aos sentidos. E o mundo invisível é aquele que é acessível apenas à mente. Então, vamos lá. Dentro do aspecto do gnosticismo, o gnosticismo ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer que, para mim ter acesso ao mundo invisível, o mundo visível, o meu acesso se dá por meio dos sentidos, certo? Então, o acesso ao mundo invisível é por aquilo que eu consigo sentir, por aquilo que eu consigo tocar. Então, vai ser por meio dos sentidos, certo? Já o mundo invisível, ele vai ser acessível apenas por meio da mente. Por quê? Porque a pessoa que vai se libertar do mundo visível, que é aquilo que eu sinto, aquilo que eu toco, aquilo que eu tenho acesso, ela só vai conseguir se libertar e ascender ao mundo invisível por meio da sua mente, né? Por meio daquele conhecimento, daquela libertação, que é a gnose, né? Ou aquele conhecimento especial que ela vai ter acesso. Então, para os gnósticos, Jesus Cristo, ele tinha esse conhecimento especial, ou ele tinha essa gnose, né? Tanto que Jesus Cristo vai ensinar esse conhecimento especial que ele tinha para os seus discípulos, certo? Então, nessa época aqui, pessoal, já se trabalhava com o aspecto das heresias. Então, vocês percebam que um conhecimento a respeito disso já era ensinado nessa época, né? Que Jesus Cristo era uma espécie de gnóstico que ensinava a gnose para os seus discípulos. Só que nós sabemos que não é bem assim, certo, pessoal? E aí, nós vimos aqui dentro da filosofia, mas também dentro do judaísmo, eles têm esse conceito com relação ao mundo invisível, né? Eles vão dizer o seguinte, dentro do judaísmo, em relação à invisibilidade de Deus. Não nos permite vê-lo, mas reconhecê-lo em sua imagem. Então, dentro do judaísmo, nós extraímos esse conceito da invisibilidade. O que seria essa invisibilidade? Seria a incognoscibilidade de Deus, né? O que seria a incognoscibilidade de Deus? Anote essa palavra aí. Seria justamente dentro do judaísmo, ou dentro dos conceitos teológicos, que Deus ele não pode ser conhecido ou compreendido de forma completa. O que nós conhecemos ou
O que Deus se deixa conhecer é apenas uma pequena fração, né? Algo muito mínimo, que, se for levar ao pé da letra, não é nada, né? Então, existe esse conceito dentro da teologia, existe esse conceito dentro do judaísmo em relação à incognoscibilidade de Deus, ou seja, que não se pode conhecer, que Deus não se pode ser conhecido, o Deus não pode ser conhecido na sua essência, somente o que ele se deixa conhecer. Vamos lá. Então, nós vimos aí dentro da filosofia, que é o platonismo, nós vimos dentro do judaísmo, certo? Como que seriam as formas de revelação de Deus, né? Dentro do mundo grego, nós vamos ver aqui que algumas pessoas, eles tinham o título, né, de portadores da imagem de Deus. E quem eram essas pessoas? Era o cosmo. Então, para os gregos, o cosmo, ele era um tipo de imagem de Deus. O ser humano também, para os gregos, né, para o mundo helênico, o ser humano, ele porta nessa imagem de Deus. E, por fim, o rei, né? O culto ao imperador, o governante, era a epifania divina. Então, essas três formas aí, no mundo helênico, em relação à revelação de Deus, né? Então, nós vimos aí a revelação dentro da filosofia, nós vimos também a revelação dentro do judaísmo, e nós vimos aqui a revelação dentro do mundo helênico, né? Como que se dá a revelação da imagem de Deus. Uma coisa aqui que o judaísmo também ele vai enfatizar, dois aspectos aqui em relação a essa imagem de Deus. Que no judaísmo, a imagem de Deus ela vai ser a sabedoria. Filo, ele vai descrever a sabedoria ou a Torá, né? E a palavra como imagem e visão de Deus. Então, perceba que a lei vai ser um dos aspectos da visão ou da imagem de Deus, né? E o que ele está tentando colocar aqui? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, até o versículo 17, ele vai trazer aqui o hino atribuído a Jesus Cristo ser a imagem de Deus. Então, nós sabemos que somente Jesus Cristo ele traz o aspecto da imagem de Deus, né? Tanto que Jesus Cristo, um dos discípulos vai perguntar, né? Felipe vai perguntar, Senhor, quando que nós vamos conhecer o Pai? E Jesus Cristo fala, né, que quem conhece ele, conhece ao Pai. Então, querendo ou não, Jesus Cristo, ele traz essa revelação, né, essa imagem de Deus, né? Então, quem vê Jesus Cristo, vê Deus. Vamos lá. Quem quiser conhecer a Deus, deve conhecer a Cristo. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês. Ele é o único intérprete e porta-voz de Deus na Terra. Vocês percebam que esses conceitos que nós estamos trabalhando é tudo aplicado no aspecto de Colossenses, né? Para nós é algo tão natural, mas naquela época era importante, né? E Júlio Zabatiero, ele está colocando isso daqui, que quem conhece de Cristo conhece a Deus, né? Quem quiser conhecer a Deus deve conhecer primeiro a Jesus Cristo. Então, é justamente isso, né, pessoal, que nós fazemos no início da nossa fé. Nós aceitamos a Jesus Cristo, com o fim nós vamos caminhando na fé, para que assim nós possamos conhecer a Deus. E nós vamos conhecer a Deus mediante ao Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Uma observação importante. Deus invisível, ele se dá a conhecer por meio de um homem visível. Então, ele está trabalhando aqui o aspecto da invisibilidade e da visibilidade divina, né? Então ele vai dizer o seguinte, que o Deus invisível se deu a conhecer por meio de um homem visível. Quem? Jesus Cristo. E o Novo Testamento ele vai destacar a visibilidade da revelação de Deus nas ações de Jesus Cristo. Então, tudo que nós conhecemos das ações práticas de Jesus Cristo
nós também podemos atribuir ao próprio Deus invisível, certo? Porque se eu conheço a Deus por meio de Jesus Cristo, então todas as atitudes de Jesus Cristo seriam as atitudes de Deus. Então, logo, o Deus invisível, ele se dá a conhecer a nós, seres humanos, ou a nós, homens, por meio do homem visível, Jesus Cristo. Então, essa linha de pensamento que o Júlio Zabatiero está trazendo para nós. Jesus Cristo, revelador da verdadeira humanidade. Então, a segunda característica aí que nós vimos, a primeira foi a imagem de Deus, e agora a segunda vai ser a primogenitude de toda a criação. Né? O termo primogenitude vai apresentar dois sentidos, ou um duplo sentido. Primeiro, a sabedoria na criação, e segundo, de algo criado. Nós vamos ver com mais detalhes esses dois sentidos aqui. Mas o que você precisa entender e saber que o sentido de primogenitude, ele vai ter esses dois sentidos, sabedoria na criação e algo criado. Então, vamos lá. A ideia da primogenitude como representante do Pai tem origem no judaísmo. Então, muitos conceitos que nós extraímos do cristianismo, nós iremos tirar como base o judaísmo. E eu faço uma ressalva aqui, e abro um parênteses. Algumas coisas, tá, pessoal? Porque alguns conceitos, por exemplo, para a salvação é necessário observar a lei, isso daí nós não tiramos, somente algumas coisas. Então, vamos lá. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 20, a primogenitude de Cristo é tirada da ambiguidade. Ele foi, ou seja, o que Cristo é? Cristo é o agente divino, Cristo é o ambiente, Cristo é o alvo de toda a criação. Então, é por meio dele, pessoal, que nós somos salvos. Somente nele que nós encontramos a salvação. E para ele são todas as coisas. Então, Colossenses capítulo 15, versículo 20, vem trazer a questão da primogenitude de Cristo, certo? Então, Cristo ele vai ser para nós o agente divino, Cristo vai ser para nós o ambiente, Cristo vai ser para nós o alvo de toda a criação. Então, pegando esse conceito agora, aplicando lá em Colossenses, nós vamos ver que Cristo vai ser o agente divino, né? Por que Paulo está falando isso? Porque justamente existia conceitos errados em relação à salvação naquele período. Né? Nós vimos aí o conceito filosófico, do gnosticismo, nós vimos o conceito dentro do judaísmo mesmo, certo? E também nós vamos ver dentro do conceito grego-romano. Então, por isso que Paulo está dizendo que Cristo vai ser o agente divino, Cristo vai ser o ambiente, Cristo vai ser o alvo de toda a criação. Certo? Vamos lá. Sua pré-existência, primazia, são enfatizadas no versículo 17. Cristo possui duas funções, de representante de Deus e de regente da criação. O que vai acontecer aqui? Cristo ele vai ter, Cristo como imagem de Deus, né, ou a imagem de Deus, ele vai revelar Deus ao ser humano. Como que Deus se revela aos seres humanos? Por meio de Jesus Cristo. Então, Cristo aqui ele vai assumir como imagem. E Cristo como primogênito, o que seria isso? Ele se revelar a verdadeira humanidade. Então, percebo que todos os aspectos da verdadeira humanidade, ou seja, todos os aspectos que nós devemos, padrões, modelos que nós devemos extrair de humanidade, né, de homem, nós devemos tirar não de uma figura humana, por exemplo, como um pastor, como um irmão, né, mas sim do próprio Cristo. Então, Cristo ele vai trazer o que? Essa verdadeira humanidade. E se Cristo ele vai trazer essa verdadeira humanidade, Cristo ele vai se manifestar como Cristo como primogênito, certo? Ele vai trazer ali a verdadeira humanidade que Cristo espera que toda a humanidade desenvolva. E uma observação importante aqui
em Cristo vai se cumprir o projeto de Deus de refazer a humanidade. O primogênito de Deus, o Filho encarnado, torna visível uma nova humanidade. Então, percebam que em Cristo, pessoal, nós vamos ser uma nova criatura, né? E até faço um link aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que seria isso, pessoal? Seria justamente mostrar que nós em Cristo, nós somos uma nova humanidade, né? Uma nova criação de Deus. Então, nós somos nova criatura, né? Tudo se fez novo, tudo ficou no passado. A partir de Cristo, nós somos novos seres humanos, novas pessoas, né? Então, é isso que ele está tentando colocar aqui para nós. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, a palavra nele, por meio dele, para ele, o verbo grego está no tempo perfeito, indicando a ação realizada no passado com efeito, realidade no presente. Então, vocês percebam aqui que algo que foi feito no passado, algo que foi realizado no passado, ele tem o seu efeito no presente. Foi realizado no passado, ok. Mas o seu efeito, ele continua valendo hoje, vai continuar valendo amanhã, vai continuar valendo até Jesus voltar. Então, perceba que o que nós vimos aqui é que Cristo ele vai ser o ambiente, Cristo ele vai ser o agente divino, e o Cristo vai ser o alvo. Então, tudo que Cristo realizou no passado, o seu efeito vai ser no presente, vai vir depois o seu efeito. Por exemplo, se uma pessoa aceitar Jesus hoje, vai ser salva do mesmo jeito, se aceitar amanhã, vai ser salva do mesmo jeito. Algo que foi realizado no passado, ainda com efeito no presente. Então, o versículo 16, ele traz isso, né? As palavras nele, por meio dele e para ele. Esse verbo que está no grego aí, tempo perfeito. Todas as criaturas, as da terra fora ou acima delas, pertencem à criação. Em Colossenses 1,17, Cristo é o único meio de sobrevivência, existência de todas as criaturas, tronos, dominadores, príncipes e poderes são criados por Deus em Jesus Cristo. Então, querendo ou não, Cristo, ele vai ser o meio de existência de toda a criação, né? A Trindade já se fazia presente quando Deus criou tudo, né? Deus criou a criação, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou os seres, quando Deus criou os tronos, os dominadores, né? Então, o que Paulo está colocando aqui para nós, pessoal? Que todas as criaturas, tudo está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Ou seja, eu não posso colocar um anjo acima de Deus. Eu não posso colocar um anjo, né, adorar um anjo como se fosse o próprio Deus ou como se fosse o próprio Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo ele vai estar acima do Pai. Então, as demais coisas, os tronos, os dominadores, os príncipes, tudo vão estar abaixo de Jesus Cristo. Aí nós vamos ver aqui um pouco do aspecto da teologia paulina, né? Jesus Cristo, Senhor de toda a criação. Ele já vai usar agora aqui 1 Coríntios 8:6, né? Que vai falar a respeito do senhorio de Cristo em toda a criação. A teologia de Paulo, os poderes celestiais não são deuses, são criaturas de Deus subordinadas a Jesus Cristo, que antes de todas as coisas. O que ele está tentando dizer assim aqui? Aquilo que eu disse para vocês no slide passado. Qual era o conceito que se tinha antigamente com relação aos poderes celestiais, aos anjos?
que eles eram criaturas dotadas de superpoderes que mereciam adoração. Porém, nós vamos ver que dentro da teologia de Paulo, né, Paulo ele não coloca esses anjos como superiores a Cristo. O que Paulo vai dizer? Que são criaturas de Deus subordinadas a Cristo. E Júlio Zabatiero também ele vai usar aqui, justamente trazendo um autor que vai colaborar com esse pensamento que existia na época de Colossenses, certo? Marcos Barth, ele vai dizer o seguinte, que esses poderes celestiais são estruturas, leis, instituições e etc. Então, esses poderes celestiais, eles poderiam significar, poderiam significar leis, poderiam significar instituições, enfim, eles tinham vários significados. E olha o que ele vai colocar aqui, o Júlio Zabatiero. No mundo antigo, não existia impessoalidade de estrutura, lei, instituições e regularidades. Elas eram entendidas de forma pessoal, vinculadas a seres terrestres ou celestiais ou anjos. O que ele está tentando colocar aqui para nós, caros alunos? Que esses poderes celestiais, eles eram adorados. É isso que ele está falando aqui. Só que a teologia paulina, ela não abre precedência para esse tipo de coisa. Então, Paulo, ele combatia esse tipo de adoração, porque ele vai dizer que todas as coisas foram criadas por Deus e estão subordinadas a Jesus Cristo. Ok? Então, vamos lá, nós vamos finalizar mais uma aula, certo? Aqui é a parte 2 da nossa aula. E depois nós iremos retornar novamente com a parte 3 da aula, a aula final. Tá ok? Então, que Deus possa abençoar a vida de você. Tchau, tchau.